Oi pessoal, bom dia. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre intervalos de confiança. E aí, bom, vou apresentar um pouco o conceito, né, na parte inicial da aula, e a gente vai focar em intervalos de confiança para média e para proporção, sendo que para falar de intervalos de confiança para média, a gente vai começar, né, a gente divide em dois casos, onde o sigma é conhecido e o sigma desconhecido, né, onde esse sigma representa o desvio padrão da população, tá? Bom, a gente vai ver, né, que a razão mais para essa divisão em dois casos de intervalo de confiança para média é uma razão mais didática, porque é mais fácil falar do caso em que sigma é conhecido, né, mas a gente vai estar interessado no teste para média no intervalo de confiança para média, quando o desvio padrão populacional é desconhecido, porque essa é a situação que a gente tem na prática, tá bom? Então, lembrando lá do processo de inferência, a gente quer fazer afirmações sobre quantidades populacionais através de informações coletadas em uma amostra, né? Então, se a gente quer fazer um intervalo de confiança para a média populacional, né, a gente não pode supor que a variância ou o desvio populacional seja conhecido, né, porque isso não é uma hipótese razoável, certo? Porque provavelmente se eu conheço o desvio, eu deveria conhecer a média também, né? Porque se eu conheço o desvio padrão, porque eu investiguei minha população inteira. E se eu fiz isso, eu consigo calcular a média, tá? Mas a gente vai ver o caso sigma conhecido primeiro, porque é um tanto mais fácil de entender, né? Isso aí facilita quando a gente for olhar para o caso que é um pouco mais difícil, mas não muito mais, né? Que é o caso onde sigma é desconhecido. Então vamos lá, vamos pensar aqui, vamos retomar aquele exemplo que a gente já vinha discutindo, se eu não me engano, da última aula, né? Que era das pinças de escorpiões. Então aqui nesse exemplo, né, a gente relembra que temos uma variável aleatória x que representa o comprimento em milímetros da garra, não, deveria ser pinça, tá? Da pinça de um escorpião adulto da espécie Scorpiomaurus. E aí a nossa hipótese é de que essa variável, né, esse comprimento da pinça do escorpião, tem distribuição normal, cuja média é μ e a variância é sigma 2, tá? Então aqui eu coloquei uma ilustração, né, só para a gente ver que existem várias formas de tomar medidas, né, sobre essas pinças, tá? E aqui eu estou considerando uma delas, tá certo? Então vamos lá, para a gente investigar esse caso, né, eu vou só anotar aqui em cima, para a gente não esquecer, o comprimento, né, dessas pinças de escorpiões, eu estou supondo que se distribui como digamos, uma normal, cuja média é μ, e a variância é sigma 2. Então esses são os meus dados, né? Então para isso eu coletei uma amostra de tamanho n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 10, tá? Então meu n igual a 10, esses foram os valores amostrais obtidos, né? Esse foi o valor de x1, x2 e assim sucessivamente até esse último que é o x10, tá bom? Bom, e aí, beleza, né? Como a gente está falando de inferência, o que a gente quer fazer é usar medidas amostrais para estimar as medidas populacionais. Então, por exemplo, a gente pode fazer a conta da média da amostra, né? Quem é a média da amostra? É x bar, que é a soma de todo mundo, de todos os xis, dividido por n, tá? Então, é a soma de todos esses valores aqui, dividido por n. Né? Então, essa soma estima o μ, certo? Bom, e se eu quiser verificar, né, quanto que dá essa soma, eu posso ver isso rapidamente, por exemplo, aqui pelo R. Eu posso chamar, digamos, né, criar minha variável x, que vai ser um vetor que vai conter todos esses valores, 48.2, 49.3, 50.1, 48.4, 49.8, 50.3, 3,
deixa eu passar para a linha de baixo, porque depois vai ficar mais fácil. 46, para conferir, 46.2, 46.5, 45.5 e 47.7, tá? Beleza. Então, a gente tem aqui, né, o nosso conjunto de dados digitado no R. Eu ainda não carreguei ele, tá? Porque eu não rodei esse comando, mas eu vou só conferir para ver se está tudo certinho. 48,2, 49,3, 50,1, 48,4, 49,8, 50,3, 46,2, 46,5, 45,5, 47,7. Beleza, tá certinho. Então, agora eu vou rodar esse comando e eu já tenho a minha amostra, né, representada aí pelo vetor x, tá vendo? Esse vetor x contém aí meus 10 valores, né? O x1 é o primeiro valor. O x1 é o primeiro valor, então vai dar 48,2. O x2 é o segundo valor, vai dar 49,3, tá certo? E assim sucessivamente, tá? Então, se eu quiser calcular a média, né? Eu quero, por exemplo, estimar o μ. Quem estima μ? É o x barra, né? Eu posso botar aqui, ó, x barra, ele estima o μ. O x barra, ele é a média de x, né? Então, é só botar x barra igual a μ de x. Aí agora, se eu quiser saber o valor, né? Só escrever x barra, tá? 48,2. Olha que interessante, né? Deu igual ao primeiro valor aqui. Então, o valor de x barra igual a 48,2 é uma estimativa para μ, com base na amostra, tá certo? Ok? Então, ó, x barra estima μ. E eu estou estimando μ como sendo 48,2, tá? Bom, eu posso estimar também a outra quantidade desconhecida, que é o sigma 2, né? Sigma 2 representa o quê? Variância, não é isso? Sigma 2 é a variância de x. Bom, como sigma 2 é a variância de x, como é que eu posso estimar com base na minha amostra? Bom, é só eu estimar pedindo a variância, né? Eu pedi var de x, ó, ele me deu aqui 2,91, tá certo? Então, ó, da mesma forma que x barra igual a 48 é uma estimativa para μ, né? O S2, que deu igual a 2,9177, é uma estimativa para sigma 2, tá certo? Bom, se, né, a minha variância amostral é uma estimativa para sigma 2, o meu desvio padrão amostral, que é a raiz da variância, então por isso a variância está aqui S ao quadrado, o desvio está só S, né? Então vai ser raiz de 2,917, é uma estimativa para sigma, tá certo? Porque se eu peguei uma estimativa para sigma 2, que é 2,917, a estimativa para a raiz de sigma 2, né, que é o sigma, tem que ser a raiz do S2, que eu estou chamando aqui de S, tá? Então, se eu quisesse obter, eu tenho duas formas de obter isso. Eu posso obter pedindo raiz quadrada da variância de x. Eu também posso pedir direto, né? Pedindo desvio padrão no R é SD, Standard Deviation, aí S e D, tá? Eu também posso pedir como desvio padrão direto. O R tem uma função que calcula a variância e também tem uma que calcula o desvio, mas uma é a raiz da outra, né? Então, ó, viu? Deu a mesma coisa, deu o desvio padrão. Então, ó, aqui a minha estimativa para o desvio padrão, 1,708. Minha estimativa para a média, né, 48,2. Tá certo? Tá? Então, aqui tem as fórmulas, ó, tá vendo? Essa é a fórmula para o desvio padrão amostral e essa é a fórmula para a média amostral.
Então, beleza, na amostra nós observamos essas duas estimativas. Né? Observamos x barra igual a 48,2 e observamos o S igual a 1,708. Bom, e aí surgem algumas questões, né? Primeira delas, bom, quando a gente escreve isso, a gente tem três perguntas, né? Será que a suposição de que os dados são normais é razoável? Ou seja, é razoável supor normalidade? Segunda pergunta, qual é o valor de μ? Terceira pergunta, qual o valor de sigma 2? Tá? Bom, então o que eu vou querer fazer, né, exatamente como eu mostrei aqui anteriormente, é obter as minhas amostras para que assim eu possa estimar os valores dos parâmetros, né, que são os valores desconhecidos. Tá? Então eu quero saber, bom, será que é razoável supor que é normal? Né? Será que eu consigo uma estimativa para o valor de μ? Será que eu consigo uma estimativa para o valor de sigma 2? Resposta sim, a gente já obteve estimativas para μ e para sigma 2, mas eu gostaria de levar em conta o fato de que eu olhei só para uma amostra, né? Eu não olhei para a população inteira. Então existe uma incerteza aí, né, associada às minhas medições, tá? E a gente já vai comentar sobre isso. Tá? Então, bom, vamos relembrar, né, que na amostra a gente obteve o x barra igual a 48,2, mas a gente também obteve S, né, que é o desvio padrão amostral, igual a 1,708. Tá? Mas esses são os valores na amostra. E a pergunta que fica é, bom, mas será que na população a gente tem μ igual a 48,2 e sigma igual a 1,708? Bom, uma pergunta sobre a qual a gente deve refletir, né? E depois de pensar um pouquinho, né, a gente certamente conclui que não, né? Tá certo? Essas, não tem nada que force, né, com que na população a média populacional, né, coincida com a média amostral e nem um desvio coincida com o desvio padrão amostral, certo? Isso foi obtido com base unicamente em uma amostra só, tá? Então, essa amostra, muito provavelmente, ela não vai coincidir, né, com o que a gente acharia na população, em termos da média amostral e do desvio amostral, tá certo? Então, assim, bom, a gente usa o x barra para estimar o μ, a gente usa o S para estimar o sigma, mas a gente reconhece que as duas quantidades não são iguais, certo? A gente não conhece o valor de μ e não conhece o valor de sigma, mas, bom, a gente vai acreditar que esses valores devem estar próximos dos valores amostrais que a gente obteve, tá bom? Bom, e aí vamos pensar um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Quando eu falo de x barra e de S, que são, né, as minhas estimativas, são os meus estimadores, né? O x barra sendo 1 sobre n, somatório de xi, e o S, que é a raiz de 1 sobre n, somatório de xi menos x barra ao quadrado, onde i vai de 1 até n. Como S é essa raiz quadrada, né, nessa expressão, a gente olha para x barra e olha para S, bom, a gente percebe que ambos dependem da amostra, né? É claro, porque se são estimadores, tem que depender da amostra, certo? Mas a gente percebe, né, que a cada amostra coletada, né, e aqui quando eu falo de amostra, né, eu estou falando, só para deixar claro, né, eu estou falando do conjunto inteiro, que vai de x1 até xn que eu coletei, tá bom? É isso que eu estou falando quando me refiro à amostra. Então é x1 até xn, tá? Então, se eu coletasse uma outra amostra, né, e aí eu vou colocar então só para diferenciar, né, um x1 asterisco até
xn asterisco, suponha que essa seja outra amostra. Né? Essa é uma amostra 1 e essa é uma amostra 2. Tá? Então, essa amostra 1, ela vai me retornar um valor de x barra e um valor de s. Olha, essa amostra 2 vai me retornar outro valor de x barra, que eu vou chamar de x barra asterisco, e outro valor de s, que eu vou chamar de s asterisco. Ou seja, a cada amostra que eu coletar, o x barra e o s vão ser diferentes. Né? Então, aqui o x barra é um valor e o s é outro valor, mas quando eu considero essa amostra, o meu x barra asterisco e o s asterisco vai ser um valor diferente, certo? Então, isso acontece por quê? Porque eles são aleatórios, né? O x barra e o s são aleatórios. Ou seja, uma vez que a minha amostra mude, o x barra e o s vão mudar, certo? E como a minha amostra é coletada aleatoriamente, essa aleatoriedade se traduz em aleatoriedade sobre x barra e aleatoriedade sobre s, tá? Bom, e aí a gente quer o seguinte, né? A gente quer valores, né? Garantias de que os valores de x barra e de s não vão ser muito distantes dos valores desconhecidos de μ e de sigma. Né? Para a gente se lembrar, né, que a nossa população era normal, né, μ sigma 2. Então, bom, então o que a gente deve ter é que a probabilidade do x barra estar perto de μ deve ser alta. A chance do x barra, que é o que eu estou usando para estimar o μ, né, a chance do x barra estar perto de μ tem que ser alta. E a mesma coisa para S e sigma, né? A chance do S estar perto de sigma tem que ser alta. Tá? É isso que é o desejado. Bom, e aí a gente vai refletir sobre o seguinte. Aí eu fui lá, coletei minha amostra e observei x barra igual a 48,2. Tá? Só que, bom, se a amostra fosse outra, eu poderia ter observado, né, o valor de 48, né, ou o valor de 47,3, digamos, né, ou mesmo 70,2. Tá? Enfim, é possível, né? Não sei, talvez sim, talvez não, né? Mas, a princípio, né, qualquer valor seria possível de ser observado para x barra. Alguns são mais plausíveis do que outros. Alguns são muito menos plausíveis do que outros. Então, olha, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no seguinte, né? Dado o valor de μ, alguns valores de x barra são mais prováveis, por exemplo, os roxinhos, do que outros valores, ou seja, esse aqui que está em vermelho. Então, o x barra traz informação sobre o valor de μ, tá certo? Então, isso é natural, né? Eu não conheço a minha média populacional, mas se eu tenho a minha média amostral, essa média me dá informação sobre μ, né? Eu posso ter uma certa ideia, né, de quem é o verdadeiro valor de μ. Por exemplo, se eu obtive um x barra igual a 48,2, aí eu poderia me perguntar, bom, será que o μ deve ser igual a 40? A 48, digamos? Eu posso me perguntar, será que o μ é igual a 49? Ou será que o μ é igual a 728? Esse aqui, provavelmente não, né? Provavelmente não. Esses dois, possivelmente, né? A gente nunca consegue evidência de que é um ou é outro, tá? Mas a gente tem uma ideia, né, de que talvez estejam próximos. Então, talvez o verdadeiro valor de μ possa ser 48 ou 49. Bom, vamos lá. Mas vamos tornar essa noção agora um pouco mais palpável. Bom, vamos lá. Então, nesse contexto, né, surgem os intervalos de confiança. E aqui a gente vai se concentrar no caso da média populacional, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai estar interessado no procedimento de inferência, onde a gente olha para x barra para estimar μ, tá? Que é o valor esperado de x. Bom, e aí vamos lá. Bom, aí a gente vai tentar, né, dar um sentido mais matemático para essa afirmação, né, que diz o seguinte: alguns valores de μ
não são plausíveis de terem gerado o particular x barra que eu observei na amostra, certo? Porque na amostra eu obtive lá os meus 48,2, isso aqui na amostra, tá? Então, alguns valores de μ não são plausíveis de terem gerado o particular x barra que eu observei na minha amostra. Esse aqui, por exemplo, não é plausível de ter gerado um x barra igual a 48,2. Então, o que a gente vai obter com o intervalo de confiança é um intervalo de valores plausíveis para mim, né? Ele vai permitir a gente classificar, será que esse valor é plausível para mim ou não? E a gente vai ver que um valor desse, 728, não vai ser plausível, tá? E aí a gente tem aquela divisão, né, em dois casos, que é o caso onde sigma é conhecido e onde sigma é desconhecido. E a gente vai começar com o caso onde o sigma é conhecido. Então vamos lá, né? Vamos retomar lá nas aulas passadas, quando a gente falou sobre a distribuição normal e sobre, né, a padronização. A gente falou o seguinte, a gente disse isso, né, que se x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, então, quem era a distribuição de x barra? Quem era a distribuição de x barra? Bom, a gente viu o seguinte, como o x barra ele é somar todos os x's e depois dividir por n, né? Soma de normais independentes, porque eu estou com uma amostra, né? x1 até xn formam uma amostra, então eles são considerados independentes, a gente falou sobre isso em outras aulas passadas. Então, a soma é normal também. E se eu dividir por uma constante, eu também continuo com uma distribuição normal. A gente falou sobre isso quando eu estava falando de somas de variáveis aleatórias independentes, tá? Então, o x barra tem distribuição normal também, tá? Se o x tem distribuição normal, o x barra tem distribuição normal também. Bom, e quem é a média de x barra? Quem é o valor que eu vou botar aqui? E quem é o valor que eu vou botar aqui? Esse cara que aparece aqui tem que ser o valor esperado de x barra. E esse cara que eu vou botar aqui tem que ser a variância de x barra, tá certo? Que essa é a variável aleatória que eu estou colocando, né, distribuição normal. Então, ó, é de x barra, a gente viu que coincidia com μ, tá certo? Porque eu posso refazer a conta. Isso aqui era isso, mas a gente viu que coincidia. E aí vai dar esse 1 sobre n sai do valor esperado. Bom, e valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. A gente fez essa conta com detalhe na última aula, tá? Mas eu só estou refazendo aqui para vocês lembrarem. Então, ó, a gente viu que esse valor esperado era μ, né? Que todo mundo tem essa mesma distribuição. O x1 tem essa distribuição, o xn também tem essa distribuição, tá? Então, aqui é μ. Então, todos esses caras são μ's. E aparecem quantos termos nessa parcela? N termos, né? Que vai do 1 até n. Então, isso aqui vai dar nμ dividido por n, isso aqui dá μ, certo? Então, o valor esperado de x barra é μ. E a gente também viu, né, que a variância de x barra, aí isso eu não vou fazer a conta, tá? A gente fez a conta com calma na última aula. A gente viu que a variância de x barra é a sigma 2 dividido por n, tá? Então, olha o que acontece. Se as nossas observações, né, têm distribuição normal com média μ de sigma 2, a média amostral, a média da minha amostra, tem a mesma média, né, que a população, é μ, só que a variância é n vezes menor, tá vendo? A variância dos dados é sigma 2 e a variância da média amostral é sigma 2 dividido por n, certo? Tá gravando, beleza. Então, ó, a gente conclui que x barra tem distribuição normal
média mi e variância sigma 2 dividido por n, certo? Bom, e aí acontece o seguinte, né? A gente vai lembrar daquela propriedade chamada padronização, né? A gente vai lembrar da padronização. O que diz, né, essa propriedade da padronização? Diz o seguinte: se a gente tem y, a gente também mencionou isso lá atrás, quando falou de normal. Se y tem distribuição normal, cuja média é... Aí, para não ficar a mesma coisa daqui, eu vou chamar de m e variância v, tá? Vou chamar de v2, só porque, enfim, a gente denota com sigma 2. Então, se o y tem essa distribuição, a gente viu que y menos m dividido pela raiz da sua variância tem distribuição normal 0,1. Certo? A gente viu essa propriedade aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pega uma variável normal, subtrai a sua média e depois divide quem é a raiz de V2, né? Quem é a raiz da variância? É o desvio padrão. Então, se você pegar a variável aleatória, que era normal, subtrair da sua média e dividir pelo seu desvio, você vai ter uma outra variável aleatória que vai ser normal 0,1. Então, essa propriedade, né, se chama padronização, porque mostra como você consegue, partindo de uma variável aleatória normal geral, né, e escrever uma variável aleatória normal, que tem a distribuição normal padrão. Por isso se chama padronização. Agora, se eu aplicar a padronização, né, à minha variável aleatória x barra, né, ou seja, se eu fizer o y, que aparece aqui, sendo igual a x barra, como fica a padronização? Então, eu vou chamar de z essa nova variável aleatória, e aí eu vou obter, como é que eu faço a padronização agora do y? Né? Eu vou ter que colocar y menos m sobre raiz de v ao quadrado, mas agora eu estou fazendo o y igual a x barra, né? Se o y é igual a x barra, então aqui entra x barra menos, quem é m no caso do x barra? Bom, o m que aparece aqui era a média, então mi, tá certo? Não, porque eu estou aplicando essa propriedade que vale para qualquer y, no caso particular onde o y é x barra. Então, a distribuição para onde eu estou olhando passa a ser essa daqui. Então, para eu padronizar, vai ser x barra menos mi dividido pela raiz de v ao quadrado, né? do valor que tiver aqui dentro da segunda entrada, que é esse aqui. Então, vai ser raiz de sigma 2 dividido por n, tá bom? Certo? Então, se eu fizer isso que está aqui, essa variável aleatória vai ter distribuição normal com média 0 e variância 1, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa propriedade da padronização, quando aplicada à variável aleatória x barra, né, ela me diz que x barra menos mi dividido por raiz de sigma 2 sobre n tem distribuição normal 0,1, certo? Então é o que está anotado aqui. Eu estou colocando isso, pessoal, só porque vai ser importante na hora de falar dos intervalos de confiança em si, certo? Bom, ok. Então, isso aqui vale pela propriedade da padronização se o x for... se a minha variável em questão, né, tiver distribuição normal, tá certo? Tá? Por quê? O que vai acontecer? Né? Então, eu tenho aqui o seguinte, né? Se os x's são normais, então o x barra também é normal, e a sua média é mi e a variância é sigma 2 dividido por n, e além disso, né,
a padronização me diz que x barra menos μ sobre raiz de sigma 2 sobre n tem distribuição normal 0,1. Tá? Aí agora, né, vem aquela pergunta que a gente estava lá no início, né? É razoável supor normalidade para os dados? Então agora a gente vai tratar do caso, né, do segundo ponto, que é onde eu não sei se a minha distribuição é normal ou não. Tá? Então, esse segundo caso diz o seguinte, ó, xi tem distribuição desconhecida, tá? Desconhecida. Então, eu não sei nem se é normal ou se é outra coisa, tá? Isso é o que acontece na vida real, desconhecida. Tá? Então, no caso onde xi tem distribuição desconhecida, o que muda, né? Então, vai mudar o seguinte, vai mudar, bom, a princípio, né, eu vou chamar, né, tudo bem, se xi tem distribuição conhecida, ele tem o seu valor esperado, tá certo? A minha população tem a média lá dela, que eu estou chamando de μ. Né? E a minha população também tem a sua variância lá, a variância de xi. Só que eu não sei, pessoal, quem é a distribuição. Não sei se é Poisson, não sei se é binomial, não sei se é Taylor-Student, que é uma distribuição que a gente não falou ainda. Não sei qual é a distribuição, mas ela vai ter uma média e vai ter uma variância, tá? Então, bom, vamos lá. E nesse caso, né, como é que eu sei a distribuição de x barra? Né? Qual é a distribuição de x barra? Bom, nesse caso, pessoal, né, se eu, além, né, de eu desconhecer tudo, blá, 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 se o n for grande, né, se eu tiver n grande, se eu tiver o n grande, o x barra vai ser aproximadamente o normal, cuja média é μ e a variância é sigma 2 sobre n. Lembra, da última aula, isso aqui é pelo TCL, né? Teorema Central do Limite. Tá? Então, olha o que acontece, pessoal. Não muda muita coisa, não é? A única coisa que mudou é que agora a distribuição é aproximada. Antes ela era exata. Tá? Então, se os meus dados não são normais, né, o que vai acontecer é que se o tamanho de amostra for grande o suficiente, então o x barra vai ter distribuição aproximadamente normal. Tá? E os parâmetros são os mesmos. Ó. A média é a mesma e a variância também é a mesma, sigma 2 sobre n, ou seja, n vezes menor que a variância. Tá? E aí eu vou obter o seguinte, x barra menos... Bom, e aí eu posso pensar também, né, em subtrair a média e dividir pela raiz do desvio padrão de x barra. Aqui é raiz de sigma 2 sobre n, eu vou escrever como sigma sobre raiz de n, tá certo, pessoal? É a mesma coisa, tá? Essa quantidade e essa aqui é a mesma coisa. Só que agora isso vai ter distribuição aproximadamente normal. Aproximadamente normal 0,9. Só isso, tá bom? Então, o que muda? Se eu não sei, né, se a minha variável aleatória tem distribuição normal ou não, só o que muda é que a distribuição do x barra vai ser aproximada e não exata. Tá? Mas é a mesma, a aproximação é a mesma, tá bom? Então essa é a diferença quando você tem a normalidade dos dados já de cara ou quando você não tem. Bom, aí vamos lá, pessoal. Aí a gente vai começar a fazer a deduzir os intervalos em si, né? A gente construiu aqui o background que a gente vai precisar, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Essa variável que eu estou chamando de z, eu vou escrever até aqui, z, que é essa variável x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Essa variável tem distribuição normal 0,1 ou ela é aproximadamente normal 0,1, tá? Das duas umas. Se o n for grande, eu estou usando a noção de ser aproximadamente normal 0,1. Tá? E aqui eu coloquei o gráfico da densidade de z, tá bom? Então aqui ó, eu tenho o eixo
y aqui passa pela origem, né, pelo zero, e esse valor aqui é o valor da densidade da normal. Essa curva aqui é a curva da normal. Bom, aí o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu vou eu vou determinar o meu nível de confiança, né, para poder fazer os intervalos. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Meu nível de confiança vai ser uma probabilidade, tá? Ou seja, eu vou chamar aqui de alfa, vai ser um valor alto entre 0 e 1. Ah não, desculpa, eu falei errado. Eu estou chamando de 1 menos alfa, né, o nível de confiança do intervalo, tá? É meio estranho chamar, em geral a gente gosta de chamar direto, né? Se eu estou falando do nível de confiança, eu gosto de chamar de gama, né? Eu vou chamar de uma letra já específica, aquele nível de confiança. Tá? Mas aqui eu estou fazendo a convenção de chamar de 1 menos alfa. Tá? Então, ó, 1 menos alfa é essa área aqui interna, tá? Então, se essa área interna é 1 menos alfa, as duas áreas laterais somadas tem que dar alfa, certo? Por quê? Porque essa área mais essa aqui tem que dar 1. Então, se eu estou chamando 1 menos alfa a área central, tá? Então, é porque as áreas laterais medem somadas, né? Somadas tem que medir alfa. Né? E aí, se eu tomar de forma simétrica, tá vendo? Aqui de forma simétrica, onde esse comprimento é igual a esse, né? Eu tenho que essa área tem que ser alfa dividido por 2 e essa tem que ser alfa dividido por 2, tá certo? Porque se eu pegar alfa dividido por 2, somo com alfa dividido por 2 e somo com menos alfa, isso tem que dar 1, que é a área total, tá? Então, esse é o meu setup. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a distribuição da normal 0,1, né? Vou escrever, nessa normal, né? Eu vou pegar dois pontos, QI e QS, tá vendo? QI e QS, igualmente espaçados, de 0, né? Então, essa distância é igual a essa, né? E aí, eu vou construir um intervalo, vou fazer com que essa área aqui seja igual a 1 menos alfa, onde esse 1 menos alfa é um valor, pessoal, próximo de 1, porque eu quero que ele vai representar a minha confiança, tá? Se vocês preferirem, pode chamar isso aqui de gama, tá certo? Para ser mais direto. Então, o meu nível de confiança aqui é 1 menos alfa, chamando aqui de gama, tá? Então, em geral, esse valor de gama, né, ele tem que ser um valor perto de 1. Por exemplo, 0,95, 0,98 até 0,99. Né? Então, tipicamente, a gente costuma pegar o gama como sendo 0,95, ou seja, a gente vai colocar aqui nessa região central 0,95 de probabilidade e a gente vai descobrir quem é o QI e quem é o QS, tá bom? Então, vamos lá, vamos construir um intervalo, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a construir um intervalo com vocês aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que Z igual a x barra menos 1 dividido por sigma sobre raiz de n. Isso tem distribuição aproximadamente normal 0,1, não é isso? E aí, bom, fazemos o seguinte. Vamos ler o que está colocado aqui. Aqui eu tomei o gama, que eu estou chamando lá desde o início, né, de 1 menos alfa. Tá? Então eu tenho gama, que é esse valor 1 menos alfa. Ele representa uma probabilidade, né, porque ele é uma área embaixo da curva. Aqui no caso ele representa a probabilidade de quem? De Z, porque Z é a variável aleatória que tem essa densidade. Ela é a probabilidade de Z ser maior que QI, certo? E menor do que QS. Beleza? É isso. Né? Aí, pessoal, tem uma questão, né? Eu estou pegando QS, né, igualmente distante de 0, eu estou pegando QS, né, a uma distância de 0, que é a mesma distância de QI, né, que é a distância de QI até 0 é a mesma distância que QS até 0. Então, isso aqui, na verdade, um número é o outro com um sinal de menos na frente, concorda?
Porque se eles estão a iguais distâncias do zero, né, então é como se eu tivesse assim, o QS é um certo valor Q e o QI é um certo valor menos Q, certo? Não é isso? Porque eles estão a iguais distâncias do zero, tá vendo? Então o QS tem que ser um valor Q e o QI tem que ser um valor lá menos Q, tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever menos Q menor do que Z, que é menor do que Q, tá bom? Bom, agora eu vou continuar. Bom, vou escrever quem é o Z, né? O Z nada mais é do que x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Tá certo? É isso. E agora, vamos lá. Eu quero um intervalo, né? Vamos lembrar daí de qual é o meu objetivo. Eu quero obter um intervalo que contenha μ com alta probabilidade, tá? Ou seja, eu quero um intervalo que seja aleatório, ou seja, eu quero obter dois valores, um do lado esquerdo e outro do lado direito, que contenham μ com alta probabilidade. Aí como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu quero um intervalo que contenha μ com alta probabilidade, eu vou querer fazer uma manipulação aqui dentro de deixar o μ no meio, né? No meio do intervalo. Como que eu faço isso? Eu posso multiplicar tudo por sigma sobre raiz de n. Eu multiplico esse lado por sigma sobre raiz de n, esse multiplico por sigma sobre raiz de n e esse também por sigma sobre raiz de n. Então vai dar menos que sigma sobre raiz de n menor x barra menos μ, que é menor do que sigma sobre raiz de n. Tá bom? E é isso. Agora, isso vai ser P. Bom, eu queria deixar o μ, né, no centro, então para isso falta tirar o x barra daqui, né? Para tirar o x barra, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer menos x barra em todos os três lados, aqui, aqui e aqui. Então, se eu fizer menos x barra desse lado, vai dar menos x barra menos que sigma sobre raiz de n menor do que x barra menos x barra dá zero. Então aqui vai ficar menos μ. E aqui vai dar menos x barra mais que sigma dividido por raiz de n. Agora quase acabou, né? Falta só eu tirar esse menos daqui da frente, né? Porque eu quero um intervalo que contenha o μ. Né? Eu não quero um intervalo que contenha menos μ. Precisa conter μ. E aí, pessoal, eu tenho que lembrar, né, tem uma propriedadezinha lá da matemática que diz o seguinte, né, que como é que eu tiro o μ daqui? Eu multiplico tudo por menos 1. Aqui eu multiplico por menos 1, aqui eu multiplico por menos 1 e aqui eu multiplico por menos 1. Só que, se eu fizer isso, eu tenho que trocar essas desigualdades aqui. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, se eu tenho o seguinte, né, se eu botar aqui menos 3, menos 2, menos 1. Como é que eu preencho com as igualdades? Né? Menos 3 é menor ou maior do que menos 2? É menor, né? Eu estou devendo mais dinheiro, né, se eu devo 3 do que se eu devo 2. Né? Então, menos 3 é menor que menos 2. E menos 2 é menor que menos 1, certo? Aí, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou obter 3, 2 e 1, não é isso? Ora, para que continue valendo a relação, eu tenho agora 3 e 2. Agora, o 3 é maior que o 2. O 2 é maior do que 1, não é isso? Tá? Então, isso é uma propriedade. Quando você multiplica por menos 1 as inequações, né, as desigualdades, o sinal da desigualdade inverte, tá bom? Então, a gente vai obter x barra mais que sigma sobre raiz de n. Essa desigualdade inverteu, né? Igual aconteceu aqui. Aqui vai ficar μ. E essa desigualdade inverteu também. X barra menos que sigma dividido por raiz de n. Tá certo? Então, isso aqui ficou P
Aí acabou, né? Eu obtive um intervalo, tá vendo? Tem um intervalo que contém o mi com uma probabilidade gama, né? Com probabilidade gama, que é alta aqui, 95%, tá? Só para eu poder finalizar, pessoal, só porque eu tenho um certo toque, eu gosto de escrever primeiro o menor número, tá? Quem é o menor número desses três? É esse aqui, né? Porque esse é maior que mi, que é maior que esse. Então, esse é o menor. Eu gosto de escrever ele primeiro, tá? Então, x barra menos q, sigma dividido por raiz de n é o menor número. Se ele é o menor número, ele é menor do que mi. Tá vendo? Estou lendo a desigualdade daqui para cá. Que é menor do que x barra mais que sigma dividido por raiz de n. Tá certo? Então é isso. Então, esse é o meu intervalo de confiança. Né? Mais precisamente, né, como é que eu escrevo? Eu escrevo assim: o intervalo de confiança, né, para mim, de qual é o percentual de confiança dele? É de 0,95, ou seja, 95%. Então, o intervalo de confiança de 95% para mim, ele é dado por x barra menos que sigma sobre raiz de n, e o outro extremo é x barra mais que sigma dividido por raiz de n. Tá certo? Aonde? Quem é esse valor de Q aqui? Né? Tudo isso aqui, né? Como é que eu obtenho esse intervalo? É só calcular média amostral, olhar para o desvio padrão populacional e o tamanho de amostra. E eu preciso saber calcular o Q, né? Esse valor de Q que surgiu aqui. Quem é o valor de Q? De onde ele veio? Ele veio daqui, ó, é esse valor. E como que eu acho, então, esse valor de Q? Eu posso me guiar pelo desenho, não é? Por quê? Bom, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para calcular isso. O valor de Q, ele vai ser igual a gama, tá certo? Que é esse valor aqui do meio. E aí, eu vou até apagar esses pontinhos aqui para a gente poder escrever tudo em função de gama, tá bom? Então, ó, o Q, ele deixa quanto de probabilidade para a esquerda dele? Né? Esse valor de Q aqui. Ele vai deixar gama mais esse pedacinho aqui, né, para o lado esquerdo, tá vendo? Se eu for olhar qual é a probabilidade à esquerda de Q, vai ser gama mais esse pedaço. E quanto mede esse pedaço? Ora, ele mede 1 menos gama, que é o complementar disso aqui, só que o complementar disso é esse mais esse. Então, esse pedaço sozinho, ele tem área 1 menos gama sobre 2. Tá? Então, vou até apagar aqui, para ficar mais claro. Tá bom? Então, essa área aqui vale 1 menos gama sobre 2. Então, ó, o QS, ele deixa gama mais 1 menos gama sobre 2 à esquerda. Né? Então, o Q, ele é o quantil. Aí vamos usar aquela notação lá de quantil que a gente usava. Ele é o quantil de quanto de probabilidade à esquerda? Ele tem gama mais 1 menos gama sobre 2. Ou seja, ele vai deixar à esquerda quanto de probabilidade? Vai deixar, né, 2 gama sobre 2 mais 1 menos gama sobre 2. Ou seja, ele vai deixar 2 gama mais 1 menos gama vai dar 1 mais gama, certo? Sobre 2. Então, ó, essa probabilidade toda que foi aqui, né, daqui para cá para a esquerda, mede 1 mais gama dividido por 2. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu preciso descobrir, né, quem é o quantil que deixa 1 mais gama sobre 2 à esquerda, né, nessa curva aqui, que é a curva da normal 0, 1. Tá certo? Ou seja, se eu for colocar na linguagem R, o meu valor de Q vai ser Q enorme, e ele vai deixar quanto de probabilidade à esquerda? Eu fiz a conta aqui, vai deixar 1 mais gama sobre 2. 1 mais gama sobre 2 à esquerda. Né?
A média que eu vou tomar é 0, porque eu estou nessa curva aqui, que é a curva da normal padrão. A média é 0 e a variância é 1. Ou seja, o desvio padrão vai ser 1, tá certo? Então é isso, o valor de Q é Q enorme, 1 mais gama sobre 2, 0, 1, tá? Então, ó, essa é assim que fica a construção do intervalo, tá? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá vendo? O intervalo deu igualzinho, tá? X barra menos Q. Aí a única coisa que ficou de diferente é, aqui eu coloquei sigma, aí aqui ao invés de estar raiz de sigma 2, mas é a mesma coisa, tá? Raiz de sigma 2 sobre n é igual a sigma sobre raiz de n, né? Porque a raiz em cima e raiz embaixo, tá certo? Então vai ficar sigma sobre raiz de n é a mesma coisa. Aqui sigma sobre raiz de n, aqui raiz de sigma 2 sobre n. Tá? E aí, pessoal, por construção, né, o que vai acontecer é que a gente construiu esse intervalo de forma que, né, a probabilidade de μ estar entre o extremo da esquerda e o extremo da direita no intervalo, né, essa probabilidade é igual ao gama, né, que é uma probabilidade que eu fixo, né, eu escolho qual a probabilidade que eu quero. Por exemplo, 0,95. Então, se eu escolho o gama como sendo 0,95, ao final eu obtenho que a chance de que esse intervalo contenha o μ é 0,95, né? Porque é só eu ir caminhando, né, de trás para frente, tá certo? Então, vou caminhando de trás para frente e descubro o seguinte, ó, então, ó, a probabilidade de que μ esteja entre esses dois valores, ou seja, de que o μ pertença ao intervalo, né, a esse intervalo aqui, essa chance é de 95%. Tá? Então, olha só que interessante. No final das contas, né, a gente obteve uma fórmula para um intervalo de confiança que contém o μ, né, 1 menos alfa vezes 100% das vezes, né, ou seja, gama por cento das vezes. Como o meu gama era 0,95, então o intervalo que eu obtive, né, vai conter o μ 95% das vezes. Ou seja, 95% das amostras vão levar a intervalos que contêm o verdadeiro valor de μ, tá certo? E é isso que eu coloquei aqui nessa interpretação frequentista dos intervalos de confiança, tá certo? Então, isso aqui é um desenho, tá, pessoal? É um desenho que é feito aqui para ilustrar esse ponto, né? Eu acho que vai ficar melhor de mostrar ele depois de calcular o intervalo de confiança. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar no caso dos escorpiões, tá? Para a gente calcular de fato esse intervalo e ver como faz, né, na prática. E aí, depois disso, eu falo um pouco sobre a interpretação. Tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nesse caso, né, vamos relembrar lá o caso dos escorpiões. A gente tinha, né, o x com distribuição normal, média μ e variância sigma 2. Né? Aí a gente observou que x barra, vou botar x barrinha, porque eu estou falando do valor observado. Né? O x barrinha foi de 48,2. E a gente vai supor que o desvio padrão é conhecido, tá? A gente vai supor que o sigma é conhecido igual a 1,8, tá? Então, eu estou supondo que eu conheço, tá? Essa suposição não é razoável, tá? É só uma suposição didática para a gente poder construir o intervalo. Na vida real, a gente nunca vai saber o sigma, porque a gente teria que saber a população toda, tá? Mas, vamos lá, só para a gente poder calcular o intervalo. Tá, e aí vamos supor, né, que o nosso nível de confiança gama seja de 95%. Tá? Então, eu vou colocar aqui a fórmula do intervalo de confiança para mim, com confiança de 95%. Então, o intervalo é esse que está aqui em cima. X barra menos Q, que multiplica sigma sobre raiz de n, x barra mais Q, sigma sobre raiz de n. Tá?
É esse intervalo. E o valor de Q é quem? É o Q enorme. Vamos lá. 1 mais gama sobre 2. Gama é 0,95. Então vai dar 1,95 dividido por 2, 0,1. Bom, vamos lá no R para a gente poder calcular isso. Esqueci de dizer, né, que o meu N era igual a 10. Então vamos lá. Aqui, ó, eu já até calculei já tem até os valores calculados, né? O VAR e o SD. Mas tudo bem, vamos lá. Então, para eu calcular isso, a primeira coisa é o valor de Q. Então, esse valor de Q vai ser Q enorme de 1,95 dividido por 2. A média é 0 e o desvio padrão é 1. Tá? Então, ó, o valor de Q deu 1,96. Aproximadamente, né? 5,996, aproximadamente 1,96, tá? Bom, e agora é só substituir na fórmula, né, pessoal? O meu intervalo de confiança vai ficar x barra 48,2 menos 1,96, que multiplica 1,8, que é o desvio padrão, dividido pela raiz de 10, e do outro lado vai ficar 48,2 mais 1,96 vezes 1,8 sobre raiz de 10. Tá certo? Sobre raiz de 10. Aí beleza, né? Isso termina, porque agora é só calcular quanto que valem esses valores, né? Se eu quiser, eu posso até deixar geral, ó, como está na fórmula. Mas enfim, vou fazer a conta do jeito que está aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, primeiro vai dar 48,2 menos 1,96 vezes 1,8 dividido por raiz de 10. Tá? Então, ó, isso vai dar 47,08 e o segundo valor vai ser pegar isso aqui e colocar com sinal de mais, que vai dar 49,32, tá certo? Então vai dar isso, tá? Então olha só que interessante, né? A gente obteve o nosso intervalo de confiança, né, para a média, que está igual a 47,08, 49,32, tá certo? E aí, né, por que esse intervalo é útil? Porque ele contém o μ com probabilidade de 95%. Se a gente for um pouco mais preciso, né, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 95% dos intervalos que eu obtenho, né, através dessa fórmula daqui, contém o verdadeiro valor de μ, né? E 5% não contém. Por que 95? Bom, é 95 porque o gama que eu peguei foi de 0,95. Se o gama que eu tivesse pego fosse, sei lá, 0,98, eu teria mais confiança, né? Porque aí, né, o gama seria 98% e esse intervalo conteria o verdadeiro valor de μ com probabilidade gama de 98%, tá? Bom, isso quer dizer o que, pessoal? Por que eu fico falando, o intervalo contém o μ com probabilidade de 98%? Vamos pensar nesse ponto. Né? Por que o intervalo contém o μ com probabilidade 95%? Isso quer dizer, né, que o que é aleatório nessa frase? Quando eu digo, né, x, que μ, quando eu falo o seguinte, né, μ pertence
ao intervalo, né, que é x barra menos q sigma sobre raiz de n, x barra mais q sigma sobre raiz de n. Né? Eu estou falando toda hora disso, né? A probabilidade de que o μ esteja no intervalo é igual a gama. Né? Quando eu escrevo isso, o que é aleatório? É o μ? Não. É o x barra? Sim. O que é aleatório? Não, é o número. O sigma? Não, porque é a média populacional. Ela é um valor fixo, né? Desconhecido, mas fixo. É o n? Também não. Né? Então, a única quantidade aleatória que tem aqui é o x barra. Né? E o x barra está definindo o intervalo, tá vendo? O x barra define esse extremo do intervalo e esse aqui também. Ou seja, o intervalo em si depende de x barra e a gente já discutiu que o x barra é aleatório. Ou seja, o intervalo de confiança é aleatório. Né? Então é por isso que eu fico falando toda hora, né? A probabilidade do intervalo conter o μ, é porque o intervalo é que é aleatório. O μ não é aleatório, tá certo? Então, sempre ter isso em mente, né? O μ, que é a média populacional, é um valor fixo, não é aleatório. O intervalo em si é aleatório e o que torna ele aleatório é o fato de que o x barra define seus extremos, tá? E como o x barra é aleatório, né? O intervalo é aleatório. E o x barra é aleatório por quê? Porque depende da amostra que é coletada de forma aleatória. Então, quando a gente fala aqui, né, o intervalo contém μ com probabilidade de 95%, quer dizer que 95% das vezes que eu coletar uma amostra e for fazer um intervalo desses, né, o intervalo resultante vai conter o μ. E 5% das vezes não. Tá? Se eu supuser que o gama é 95. É 0,95, tá? Então é isso que está ilustrado nesse desenho aqui, tá? Do slide 12. Quer dizer que aqui eu tenho amostras de tamanho 12, tá? E essas amostras, né, x1 até x12, elas vêm da normal 211,46 ao quadrado. Né? Ou seja, vem de uma normal cujo μ é 211 e a variância é 46 ao quadrado. Tá? Então, né, esses intervalos de confiança vêm de amostras diferentes, tá? Todas de tamanho 12. Então, ó, aqui é uma amostra de tamanho 12. Então, aqui eu tenho x1 até x12. Tá? Para esse outro intervalinho aqui foi construído com, sei lá, um x1 asterisco até um x12 asterisco, onde os números aqui são diferentes, mas todos eles vieram dessa mesma distribuição, tá certo? E assim sucessivamente, cada tracinho é um intervalo, tá? E aqui, ó, eu coloquei, né, eu não, né, na verdade o livro, né, Pagano e Gouvreau, né, que está lá na lista de referências, tá, princípios de bioestatística, eu coloquei, peguei a figura do livro e coloquei aqui para a gente poder entender, né, esse ponto. Então, olha só o que acaba acontecendo. O verdadeiro valor da média, eu sei, nesse caso, que é 211, porque isso foi feito simulação no computador. Então, a gente simulou essas amostras, né, quer dizer, os autores simularam, né, com a média 211 e a variância 46 ao quadrado, simularam, né, as primeiras 12 observações vieram para cá para fazer esse intervalo, com as outras 12 amostras, né, vieram para fazer esse outro intervalo, e assim sucessivamente. Né? Então, o que acontece? A gente vê que alguns intervalos não contêm o verdadeiro valor de μ, tá vendo? Eles estão denotados aqui por esses pontinhos, para destacar. Então, ó, esse pontinho é para esse pontinho é para esse é para esse aqui, tá? E a gente vê isso por quê? Porque aqui, ó, tá o verdadeiro valor de μ, que é o 211. Certo? Um pouco maior que 200, menor que 250, foi colocado aqui, nessa linha horizontal. Então, ó, esse intervalo não contém o μ.
da mesma forma que esse intervalo também não contém μ. Esse aqui também não contém. E assim sucessivamente. Né? São poucos os que não contêm, tá vendo? São 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui eu não sei quantos intervalos tem, tá, pessoal? Eu realmente não sei. Mas é a minoria. Né? Na vida real, a gente nunca vai saber qual intervalo contém o μ e qual não contém. Tá? Aqui a gente só sabe porque a gente sabe onde está essa linha horizontal aqui. Tá? A gente só sabe por conta disso, porque foi feito um estudo de simulação. Então a gente sabe quem é o μ, a gente sabe que ele é 211. Então a gente consegue pensar que quais intervalos contiveram μ e quais que não. Mas na vida real a gente não sabe. Né? E na vida real, como a gente só tem uma amostra em geral, né? Só tem uma amostra, a gente só tem um intervalo desses, a gente não tem todos esses. Né? E aí o que acontece? Na vida real a gente tem que escolher. Né? A gente reconhece que existe 95% de chance, de novo, se o gama que eu peguei para construir um intervalo for de 95%. Então vai existir 95% de chance daquele intervalo ser um dos que contém o verdadeiro valor de μ. Né? E vai existir 5% de chance de que ele seja um dos que não contém o verdadeiro valor de μ. Então, o que a gente faz? Né? Bom, a escolha lógica é a gente acreditar que o intervalo que a gente obteve é um daqueles, né, que contém o verdadeiro valor de μ. Porque, né, 95% das vezes o intervalo obtido vai conter o μ. Então a gente obteve um só, a gente tem que acreditar nisso, né? Faz mais sentido do que acreditar que é um daqueles 5% que não contém, certo? Então é nesse sentido que o nome é intervalo de confiança, porque a gente confia, né, com um grau de confiança gama, que na maioria das vezes é pego como sendo 95%, mas pode ser 98%, enfim, você é que escolhe, tá? E aí, bom, a única alteração que você vai ter que fazer é aqui, né? Na hora de fazer o QNOR, que vai alterar. Dependendo do valor de gama que você pegar, vai mudar o valor de Q e aí vai mudar um pouco o intervalo, tá certo? Mas é isso, né? A história é essa. É que a gente precisa acreditar, né, que aquele intervalo que a gente obteve é um dos que contém o μ, né? Porque tem uma alta probabilidade associada a essa afirmação, tá certo? Bom, pessoal, então vou pausar aqui o vídeo, né, e aí continuamos na próxima gravação.